possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Vamos ganhar o Pará, vamos ganhar para Cristo, que possamos hoje nos envolver na obra que Ele deixou. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Como invocarão se não crerem? E como crerão se não ouvem? E como ouvirão se não há quem pregue? E como pregarão se não forem enviados? Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino, celebrando a glória do reino de Deus. Ele reinará para todos sempre. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Queremos mais de Cristo no Pará, a fim de proclamar o seu reino. Celebrando a glória do reino de Deus no Pará. Sou missionário Josué Pinheiro, coordenador regional interino aqui do Baixo Amazonas. Gostaria de pedir aos amados irmãos do nosso grande estado do Pará que estejam em oração pela nossa região do Baixo Amazonas, que estejam em oração por nossos pastores, por nossos líderes aqui do Baixo Amazonas, que estejam orando por nossas igrejas sem pastor. Ainda temos várias igrejas na nossa regional que ainda não temos um pastor. Que os irmãos estejam nos ajudando em oração. Também peço ao mesmo tempo oração por nossa convenção, no sentido da diretoria da nossa convenção, do nosso presidente, de toda a diretoria, do nosso diretor executivo, para que Deus esteja dando sabedoria aos nossos dirigentes convencionais a nível de Estado, para saberem administrar este momento que estamos vivendo, este momento de pandemia, para saberem administrar a nossa convenção, e que nós que estamos no campo possamos também ter sabedoria para sabermos como levar a palavra de salvação e fazer mais de Cristo no Pará. O meu muito obrigado e conto com a oração de todos os irmãos do nosso grande estado do Pará. Boa noite. Mais uma vez aqui nós estamos para celebrar ao nosso Deus. E eu convido os amados irmãos que façamos uma oração neste momento para iniciarmos a nossa celebração. Oremos todos juntos. Amantíssimo Deus, soberano Pai, exaltado, glorificado e engrandecido, Pai, seja o teu nome. Diante de Ti, mais uma vez, nós estamos
no intuito, Pai querido, de te oferecer o nosso louvor, de te oferecer a nossa adoração. E nós te rogamos que o Senhor receba, Pai, tudo que vamos te oferecer neste momento, que seja agradável aos teus ouvidos, que seja agradável, Deus, às tuas narinas. Pai querido, Pai maravilhoso, dirige cada momento desta celebração, que tudo, ó Deus, que vamos fazer nesta noite aqui, como servos do Senhor, possa repercutir, ó Deus, profundamente em outros lugares e no coração de todos aqueles que estarão, ó Deus, participando juntamente conosco. Perdoa, Senhor, os nossos pecados, no nome santo de Jesus, o teu Filho amado. Amém. Vamos juntos cantar, ó quão lindo esse nome é, e quebrantado. No início eras a palavra, com Deus o Altíssimo. O mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Ó quão lindo esse nome é, ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Ó quão lindo esse nome é, maior que tudo ele é. Ó quão lindo esse nome é, o nome de Jesus. Deixou o céu para buscar-nos, veio para nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Ó quão maravilhoso é, ó quão maravilhoso é o nome de Jesus meu Rei. Ó quão maravilhoso é, maior que tudo ele é. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. Ó quão maravilhoso é o nome de Jesus. A morte venceste, o véu tu rompeste, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinarás. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Esse nome é, poderoso esse nome é, o nome de Jesus meu Rei. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, o nome
de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Poderoso esse nome é, o nome de Jesus. Para a cruz eu vou, se eu sofrer participar, sua obra vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Justo Deus, pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém. Vamos ficar agora com a mensagem, que nós possamos realmente adorar o nosso Deus, também aprendendo daquilo que Ele tem a nos ensinar nesta noite. Boa noite, irmãos. Nós estamos aqui para mais uma vez prosseguirmos com a exposição desta bela carta, que
que é a carta de Paulo aos Coríntios. Hoje nós estaremos meditando no capítulo 4 e eu peço que você se coloque no texto para me acompanhar na leitura e ficar me acompanhando durante o sermão. Vamos lá. Portanto, que todos nos considerem como servos de Cristo e encarregados dos mistérios de Deus. O que se requer destes encarregados é que sejam fiéis. Pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Embora em nada minha consciência me acuse, nem por isso justifico a mim mesmo. O Senhor é quem me julga. Portanto, não julguem nada antes da hora devida. Esperem até que o Senhor venha. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Irmãos, apliquei estas coisas a mim e a Apolo por amor a vocês, para que aprendam de nós o que significa. Não ultrapassem o que está escrito. Assim, ninguém se orgulhe a favor de um homem em detrimento de outro. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? O que você tem que não tenha recebido? E se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? Vocês já têm tudo o que querem, já se tornaram ricos, chegaram a ser reis e sem nós. Como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Temos-nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Estamos sendo tratados brutalmente, não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Quando somos amaldiçoados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. Não estou tentando envergonhá-los ao escrever estas coisas, mas procuro adverti-los como a meus filhos amados. Embora possam ter 10.000 tutores em Cristo, vocês não têm muitos pais, pois em Cristo Jesus eu mesmo os gerei por meio do Evangelho. Portanto, suplico-lhes que sejam meus imitadores. Por essa razão, estou lhes enviando Timóteo, meu filho amado e fiel no Senhor, o qual lhes trará à lembrança a minha maneira de viver em Cristo Jesus, de acordo com o que eu ensino por toda parte em todas as igrejas. Alguns de vocês se tornaram arrogantes como se eu não fosse mais visitá-los, mas irei muito em breve se o Senhor permitir. Então saberei não apenas o que estão falando esses arrogantes, mas que poder eles têm. Pois o reino de Deus não consiste de palavra, mas de poder. O que é que vocês querem? Devo ir a vocês com vara ou com amor e espírito de mansidão? Então aqui nós encerramos a leitura deste belo capítulo. Nós estaremos neste momento orando ao Senhor, pedindo que Ele nos auxilie na compreensão e edificação por meio da sua palavra que nós acabamos de ler. Nosso Deus e Pai, nós glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por estarmos aqui mais uma vez com a Tua palavra aberta diante de nós para a meditação pessoal. Queremos Te pedir neste momento que nos auxilie, que a Tua palavra nos edifique, que ela salve e que ela condene, para a glória eterna do Teu santo nome. É o que nós Te pedimos e Te agradecemos desde já, em nome de Jesus. Amém. Nós queremos fazer algumas considerações antes de entrarmos no texto. Eu queria, na verdade, lembrar aquilo que nós falamos na semana passada. Nos últimos domingos, nós fizemos a exposição do capítulo 3. O destaque principal do capítulo 3, para lembrarmos agora, foi o seguinte:
os conflitos partidários na igreja demonstram apenas o quanto a carnalidade ainda impera em nosso meio. Então foi isso que destacamos. Fundamentamos essa grande verdade com alguns pilares. O primeiro foi: os grupinhos instalados na igreja servem apenas para ostentar comportamentos mundanos. Colocamos isso do verso 1 ao verso 4. Depois destacamos que líderes são apenas cooperadores usados por Deus para que o seu povo cresça espiritualmente, do versículo 5 ao versículo 9. E depois dissemos o seguinte: Deus estabeleceu um dia em que todos nós prestaremos contas de nossos serviços, do verso 10 ao verso 15. E por fim, a nossa vida espiritual não está fundamentada em homens. Isso foi dito, fundamentado no versículo 16, ou a partir do versículo 16 ao versículo 23. Desde o início da exposição da carta de Paulo aos Coríntios, nós dissemos a vocês que Paulo escreveu do capítulo 1 ao capítulo 4 para corrigir os problemas relacionados à questão da divisão na igreja. Há grupos, pelo menos, que foi o que nós citamos, 4 grupos que estavam instalados na igreja como se fosse uma facção religiosa. E hoje nós pretendemos encerrar esse assunto com a exposição do capítulo 4, que ainda está dentro do contexto que começa lá no versículo 1, no capítulo 1, capítulo 2 e capítulo 3. E aqui nós iremos fazer um destaque importante para encerrarmos esse assunto, que é o seguinte: os ministros de Cristo possuem um padrão espiritual definido pelas Escrituras. Paulo diz isso em todos esses versículos como uma verdade fundamental para a vida da igreja em Corinto. E do versículo 1 ao versículo 5, o destaque para fundamentar essa verdade é o seguinte: ministros fiéis não julgam antes do tempo. Eles seguem os padrões que foram estabelecidos por Deus para as suas vidas. Então, eles têm cuidado ao fazer qualquer tipo de julgamento, para que não se precipitem quanto a qualquer coisa. Então, olhe na sua Bíblia, no versículo 1, eu quero destacar 2 palavras importantes que Paulo coloca, vão facilitar a nossa compreensão desse texto. A primeira delas é a palavra huperetes, a palavra grega, que significa servo. Mas é um servo diferente da palavra doulos, que significava servo e escravo. Huperetes era um escravo, mas era um escravo remador em uma parte mais baixa de uma embarcação chamada trireme. Então esse cara ficava lá e ele recebia esse nome de ministro. Nesse sentido, a ideia é o seguinte: eu até encontrei comentaristas dizendo que esse ministro, esse huperetes, era geralmente um escravo que foi condenado à morte. Então ele estava em uma posição inferior aos outros que remavam naquele barco. Portanto, a ideia é a seguinte: ele não era apenas um escravo, ele era menos do que um escravo. Então Paulo pega essa palavra desse contexto para utilizar para aqueles que servem a Deus na igreja. O que ele está querendo dizer é que o ministro do Evangelho é menos do que um escravo. A ideia é que ele é um servo de todos. Outra palavra que ele utiliza é a palavra grega que originou o termo economia, a palavra oikonomos, que significa administradores ou mordomos. O oikonomos era um escravo de confiança que administrava todos os negócios do lar. Sendo assim, o que está sendo dito aqui é o seguinte: os líderes cristãos não deveriam ser venerados ou colocados em uma posição de destaque
acima da própria mensagem que pregavam. Os coríntios estavam fazendo isso. As suas brigas em torno de líderes estavam fazendo com que a palavra fosse subordinada ou a mensagem do evangelho ficasse subordinada a esses líderes que eles haviam escolhido. E Paulo vai dizer não. Não. Aquele que prega a mensagem do evangelho é um servo de todos. Ele é menos do que um escravo. Ele é apenas um administrador do seu senhor. A expressão que ele utiliza aqui para oikonomos é que esse indivíduo que administra essa mensagem, aquilo que recebeu, vai prestar contas com Deus e nada mais. Ele não tem uma posição de privilégio como sendo ou como estando acima dos demais membros da igreja. Mas eu quero dizer que isso não significa que eles não deveriam ser respeitados. Não é isso que está sendo tratado aqui. A própria divisão na igreja desrespeitava os ministros do evangelho. O que está sendo dito aqui, ou o que está sendo tratado, é a posição desses homens diante de Deus e diante da igreja. Eles não deveriam ser venerados. Em outros locais, as Escrituras falam sobre o respeito que se deve ter aos líderes. Por exemplo, em Hebreus capítulo 13, versículo 17, diz assim: sede obediente aos vossos líderes espirituais e submissos à autoridade que exercem, pois zelam por vós como quem deve prestar contas de seus atos, para que ministrem com alegria e não murmurando. Em algumas versões diz, e não gemendo, porquanto desta maneira tal ministério não seria proveitoso para vós, outros. Não se está falando de respeito, está se falando da posição desses homens. Eles não têm uma posição tão elevada diante da igreja que são intocáveis ou que se deve fazer um grupo em torno deles. Eles são servos, eles não são papa, eles não são bispos ou arcebispos ou apóstolos como as pessoas entendem hoje, quando utilizam essas nomenclaturas para se referir a um indivíduo que está acima dos demais. O verso 2 nos informa que, assim como era esperado fidelidade dos mordomos, essa é uma qualidade indispensável para os ministros cristãos. Há uma analogia. William Berkeley, comentando esse texto, diz assim: qualquer que seja a posição de um homem dentro de uma igreja e qualquer que seja o poder que ostente ou o prestígio que desfrute, continua sendo um servo de Cristo. É apenas um servo. Ele não é o dono da igreja. Qualquer liderança que se coloque nesse nível está agindo igual a esse povo que se instalou na igreja de Corinto. As concepções errôneas da liderança cristã levou os coríntios a estabelecerem entre os grupos uma espécie de tribunal para julgar esses líderes. Aqui eu não estou querendo dizer que havia literalmente tribunais estabelecidos ali, mas na concepção ou na prática das pessoas, o que estava acontecendo era isso. Percebam comigo. Nas brigas que se tem antes de uma eleição ou no período de campanha eleitoral, o que é que se faz? Se procura os podres, as deficiências daquele candidato que não é o seu. Ou os próprios candidatos procuram as suas deficiências, ou a deficiência do outro, para atacar em um debate.
parece-me que algo semelhante estava acontecendo. Os indivíduos, vamos só colocar 2 exemplos. Colocavam aqui Paulo de um lado e Apolo do outro. Apolo era um profundo conhecedor das Escrituras, mas se destacava principalmente pelo fato de ser um grande orador. Paulo era um profundo conhecedor das Escrituras, com certeza conhecia mais do que Apolo, mas provavelmente não era um grande orador. Perceberam? O que as pessoas falavam? Paulo é aquele pregador que pregou em um momento em que um jovem estava na janela e, caiu, morreu. Provavelmente Apolo não colocava os seus ouvintes para dormir. Dentre outras coisas, que essas pessoas com certeza estavam destacando para defender o seu preferido e atacar aquele que não era o seu preferido, que era o preferido do outro grupo. Então, nesse sentido, havia uma espécie de tribunal para julgar, e Paulo vai lembrar que existe um juízo futuro superior àquilo que estava sendo feito naquele momento. E por isso ele diz: pouco me importa ser julgado por vocês ou por qualquer tribunal humano. De fato, nem eu julgo a mim mesmo. Versículo 3. Antes de tudo, a ideia bíblica é: o ministro prestará contas com Deus. E se ele exerce o seu ministério com fidelidade ou não, isso será colocado diante do crivo de Deus. E ele mesmo precisa avaliar aquilo que está fazendo diante de Deus, já que tudo no final será colocado diante dos olhos daquele que não deixa passar nada. Antes de tudo, o ministro prestará contas com Deus. E se ele exerce o seu ministério com fidelidade, não tem com que se preocupar, já que no final, tudo passará pelo crivo do Senhor. No versículo 4, Paulo acrescenta que, embora a sua consciência não lhe fizesse nenhuma acusação, ainda assim não se declarava justo, pois o Senhor é que tem a palavra final sobre os nossos atos. No versículo 5, ele conclui parte deste assunto aqui, apresentado, ordenando aos coríntios que não se apressassem no julgamento antes do tempo. Essa passagem não nos fornece fundamento, antes de prosseguirmos, para defendermos que nenhum tipo de julgamento deve ser feito. Não é isso que está sendo dito. O versículo 5 precisa ser compreendido à luz do seu contexto. E o que envolve o contexto desta passagem, desta declaração? Haviam grupos instalados na igreja de Corinto, que defendiam um líder em detrimento do outro. Além disso, esses grupos cultuavam a sabedoria. Isso já ficou muito claro para nós. Por isso, Paulo afirma que, no geral, esse tipo de pensamento era apenas carnalidade. Por isso, eu quero fazer uma pergunta para você. Como essas pessoas que estavam agindo em plena carnalidade poderiam fazer qualquer julgamento correto? Outro fato importante é que no capítulo 6 é dito que os santos deveriam julgar os problemas de uma igreja local e não os tribunais humanos.
Então, este texto precisa ser compreendido dentro do seu contexto, conforme essas declarações que nós acabamos de falar. No entanto, precisamos entender que a vinda de Cristo será o momento onde todas as coisas ficarão claras, pois nada pode fugir dos seus olhos. Ele trará à luz o que está oculto nas trevas e manifestará as intenções dos corações. Nessa ocasião, cada um receberá de Deus a sua aprovação. Enquanto estivermos aqui, nesta terra, corremos o risco de nos precipitarmos em nossos julgamentos. E eu diria para vocês que essa precipitação pode ser tanto para condenar um inocente ou para absolver um culpado. Porém, Paulo vai nos dizer, ninguém pode esconder qualquer coisa do tribunal de Cristo. Haverá um momento em que todas as coisas ficarão claras. Por isso ele diz, não julguem antes do tempo. Essa era uma verdade que valia para os ministros como característica principal deles, mas é algo que vale para você também. Que às vezes se precipita com alguma coisa por aí. Em fazer um julgamento apressado, antes do tempo, sem observar todos os lados. Isso vale para nós, que somos cristãos. Esse é um princípio estabelecido para nós. Ministros fiéis sofrem com o peso do ministério. Isso está descrito do versículo 6 ao versículo 13. Então, Paulo decidiu omitir os nomes dos líderes que estavam causando transtorno à igreja de Corinto, citando o nome dele próprio e o nome de Apolo, para fazer uma analogia, isso que ele está dizendo aqui. E em seguida ordena, não ultrapassem o que está escrito. Não ultrapassem o que está escrito. Ah, como este mandamento é atual para a nossa igreja como um todo. Pois uma quantidade infinita de indivíduos tem ultrapassado este limite estabelecido pelas Escrituras. Alguns ultrapassam pelos seus interesses pessoais e chegam até a interpretar as Escrituras de forma diabólica a partir do texto. Há aqueles que inventam, mas há aqueles que interpretam a partir de um texto bíblico. Distorcem as Escrituras. Assim ninguém se orgulha a favor de um homem em detrimento de outro. Versículo 6. Ele faz um ataque direto ao indivíduo causador do problema com 3 perguntas retóricas. Pois quem torna você diferente de qualquer outra pessoa? A resposta seria, ninguém. Você não é diferente de ninguém. Então, por isso, não se coloque acima de outras pessoas, como se fosse o bambambam da espiritualidade. O que você tem que não tenha recebido? Nada. Simplesmente nada. Tudo aquilo que nós recebemos como servos de Cristo foi pela graça de Deus. O Evangelho nos deu tudo. E não temos com isso nenhum motivo de nos sobrepormos a outras pessoas. A outra pergunta, e se o recebeu, por que se orgulha como se assim não fosse? A minha resposta seria, porque é um miserável que ainda atua no reino da carnalidade. O indivíduo que pensa assim, tudo que nós temos, mais uma vez,
foi produto da graça de Deus. Recebemos unicamente pela graça aquilo que temos, aquilo que possuímos. E a nossa atitude diante disso deveria ser de humilhação constante. Mas existem aqueles que andam na contramão do que está escrito neste texto e vivem cheio de orgulho por alguma coisa. Depois de proferir esse ataque direto, Paulo abre para os demais. Com um tom de ironia, ele diz: vocês já têm tudo o que querem. Já se tornaram ricos. Chegaram a ser reis. E sem nós, como eu gostaria que vocês realmente fossem reis, para que nós também reinássemos com vocês. Versículo 8. E no verso 9, apresenta um contraste gigantesco entre o que a igreja pensava sobre si e o ministério apostólico na prática. Todo aquele que se propõe a ensinar o evangelho de forma errada, inventar um evangelho ou distorcer as escrituras, olhe para essa pessoa e você vai perceber que é um aventureiro, alguém que está com algum interesse pessoal. Esse indivíduo não liga muito para os ataques, porque ele não é sincero, ele está ali com algum objetivo escuso. É provável que esse indivíduo que Paulo citou, ou pelo menos fez referência a ele de uma forma direta, sem citar nomes, achasse, não, eu sou o verdadeiro ministro, ou eu sou o principal líder desse grupo aqui, então eu vou me sobressair. E aquela coisa de colocar alguém como líder, a este grupo representa o fulano de tal, era apenas uma conversa fiada, onde na verdade o indivíduo queria se sobrepor aos outros, ele que estava querendo fazer isso. Então, quando o indivíduo pensa assim, quando é motivado por esse tipo de coisa, não há um sofrimento. Ele não vai sofrer quando os ataques vierem. Ele tem um único objetivo, que as escrituras vão dizer, ele vai buscar glória humana, e isso envolve dinheiro e outras coisas. Mas aqueles que servem verdadeiramente ao Senhor no ministério sofrem. Paulo diz, porque me parece que Deus nos colocou a nós, os apóstolos, em último lugar, como condenados à morte. Fazendo uma paráfrase aqui, temos nos tornado um espetáculo para o mundo, tanto diante de anjos como de homens. Ao invés de reinar, os apóstolos estavam sujeitos à morte violenta a qualquer momento, como se fossem uma grande atração para o mundo. A ideia mesmo é de um espetáculo, um show, onde chama a atenção das pessoas para assistir aquilo que está acontecendo. Versículo 9, não sabemos ao certo qual a imagem veio à mente do apóstolo Paulo naquele momento para que ele pudesse escrever esse texto. É sugerido duas. Talvez tenha sido a de criminosos condenados à morte que eram levados à arena para lutar contra as feras. E de lá eles não saíam vivos. A outra imagem poderia ser a de um general romano vitorioso com os prisioneiros acorrentados, levados também para a arena para lutarem com feras. Todas as duas colocações têm muito a ver com o que acontecia no ministério pastoral. E todas elas se referem à luta com feras. Paulo assemelha o ministério apostólico a isso. Tanto é que quase todos os apóstolos de Cristo foram
assassinados de forma brutal. Nós somos loucos por causa de Cristo, mas vocês são sensatos em Cristo. Nós somos fracos, mas vocês são fortes. Vocês são respeitados, mas nós somos desprezados. Mais uma ironia no verso 10. No quesito de sabedoria, eles eram tolos. A ideia da palavra eram tolos e ridículos por causa de Cristo. E os coríntios eram sábios, no sentido de que vocês são honrados. Os coríntios eram fortes e os apóstolos eram fracos. Os coríntios eram respeitados e os apóstolos desprezados. Há ironia e verdades que são utilizadas para acusar esses indivíduos que estavam causando problema à igreja de Cristo. Do versículo 11 ao versículo 13, temos declarações mais fortes ainda. E para eu não correr o risco de perder algo da ênfase que é feita aqui, preferi citar na íntegra e me ater apenas a comentar algumas palavras. Versículo 11. Até agora estamos passando fome, sede e necessidade de roupas. Literalmente, até agora nós vestimos trapos. As nossas roupas são trapos. Estamos sendo tratados brutalmente ou esbofeteados como escravos, que em si já era uma humilhação. Não temos residência certa e trabalhamos arduamente com nossas próprias mãos. Nós não temos nenhum teto para morar. É isso que ele está dizendo. Quando somos amaldiçoados, ou seria insultados, abençoamos. Quando perseguidos, suportamos. E aqui eu queria comentar a palavra insultados. A virtude para os gregos, que eu já falei para vocês, não era a humilhação, que originou a nossa palavra humildade. A virtude para os gregos era a megalopsia, ser de grande coração. Era um homem virtuoso, que não poderia de forma alguma tolerar o insulto. Mas os apóstolos faziam isso. Esses também são ataques diretos às concepções que os coríntios tinham. Eles eram gregos. Paulo estabelece um contraste. A humildade agora passou a ser um padrão para nós, e não a megalopsia, a grandeza de mente, a grandeza de coração, que não aceita qualquer tipo de insulto. Quando caluniados, respondemos amavelmente. Até agora nos tornamos a escória da terra, o lixo do mundo. A palavra grega que Paulo utiliza aqui significa aquilo que é removido por um processo de limpeza. Escória, lixo e refúgio. Se referia a criminosos das classes mais baixas que eram sacrificados como oferenda para a purificação de uma cidade. As duas vezes que a palavra aparece nesse versículo tem o mesmo sentido. O interessante é, séculos se passaram e continuamos orgulhosos. Está cheio de crente orgulhoso por aí, que se acham em um padrão mais elevado do que os outros. As Escrituras o tempo todo nos falam sobre a humildade. Acusam o tempo todo a nossa grandeza pessoal. Mas enquanto nós vivermos neste mundo,
indivíduos continuarão a agir da mesma forma. Enquanto isso, os líderes fiéis ao Evangelho continuam sofrendo, como os apóstolos sofreram. Há o mesmo padrão. Aqueles que se estabelecem em uma igreja local e que se acham grandes e com isso fazem a liderança sofrer. Não mudou muita coisa ao longo desses anos. Mas esse texto nos chama a atenção para mudarmos, se porventura nós temos esse tipo de comportamento que não é bíblico. Segundo Paulo, é um comportamento carnal, que precisa mudar através de um confronto direto com o Evangelho de Cristo. E o Espírito Santo de Deus que mora na vida do indivíduo que age assim é o único capaz de fazer com que ele mude esse comportamento, que para mim é um comportamento maligno. Os ministros de Cristo possuem um padrão espiritual definido pelas Escrituras, e aqui nós temos a terceira verdade que Paulo apresenta neste texto. Ministros fiéis exortam para a correção espiritual. Do versículo 14 ao versículo 21. Quando um ministro fiel às Escrituras sobe o tom, aprendamos o que está sendo dito aqui. É porque se preocupa com a eternidade das ovelhas de Cristo. Ele age por amor, aquele que é fiel às Escrituras. E as ovelhas de Cristo geralmente entendem isso e mudam. Mas os bodes sempre esperneiam. Essa é uma verdade que tem se repetido ao longo da história da Igreja de Cristo. As ovelhas sempre ouvem a voz de Cristo, mas os bodes não. Eles acham, por exemplo, que um sermão bíblico que ataque as suas feridas é uma indireta. Eu já ouvi, depois que preguei um sermão, passaram-se alguns dias e alguém chegou e me disse: olha, o fulano lá, o meu parente, achou que você estava mandando uma indireta. O interessante é que eu trabalho sempre com exposição de livros, então fica difícil você mandar indireta nesse sentido aqui. Apesar de eu já ter ouvido esse tipo de comentário, ainda não chegou alguém para me dizer na cara que eu estaria mandando uma indireta. Mas eu já estou preparado para isso. Se um dia alguém chegar comigo depois de um sermão e dizer: você me mandou uma indireta com aquilo que você falou hoje, a minha resposta seria a seguinte: já planejo isso há muito tempo. Você acha mesmo que eu tenho tempo Você acha mesmo que eu vou perder o meu tempo estudando para vir para cá para o púlpito e lhe enviar uma indireta? Não, não foi uma indireta, foi uma direta mesmo. Se aquilo que eu preguei hoje confrontou o seu pecado, entenda que foi uma direta. Não foi uma indireta. No versículo 15, Paulo esclarece por que ele pode exortá-los. Porque o seu sentimento para com aquela igreja era um sentimento de pai. Pois embora tivessem 10.000 pedagogos, a palavra literalmente aqui
paidagogos ou instrutores, que eram os escravos, guardiões dos romanos, responsáveis pela supervisão geral das crianças, até que atingissem a maioridade e pudessem vestir a toga virilis, conforme os romanos descreviam. Apesar disso, eles tinham poucos pais. E Paulo era o principal porque foi o fundador daquela igreja. Berkeley diz assim: era como se o apóstolo dissesse que os coríntios tinham muitos supervisores em sua vida espiritual, mas só um que lhes dera vida. Paulo. Aí nós temos a palavra gerei, que introduz uma figura de seu relacionamento com eles. Capítulo 3, versículo 6, plantei. Capítulo 3, versículo 10, pus o fundamento. E aqui nós temos uma declaração que é bem interessante. Versículo 16. Sejam meus imitadores. O que se ouve por aí é dizer assim: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. É o que os hipócritas dizem. Eu diria isso. Todavia, Paulo, o fiel imitador de Cristo, dizia às ovelhas de Cristo: me imitem, porque eu estou pregando aquilo que eu vivo. Quem passa disso está vivendo na hipocrisia. O líder cristão precisa ser um modelo para os demais. Nós não temos como pegar esse discurso do mundo e dizer: faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Esse é um discurso de hipocrisia. O líder cristão não pode ser assim. Ele acrescenta algumas informações a mais aí. Timóteo está sendo enviado para levar lembranças do seu viver em Cristo. E parece-nos que a ideia é: ele vai lembrar vocês que eu continuo vivendo aquilo que eu prego. Versículo 17. Havia burburinhos, versículo 18, de que Paulo não ia mais em Corinto, por isso alguns ficaram orgulhosos, ele diz. Em seguida, também afirma que em breve iria visitá-los e iria encarar de frente aqueles arrogantes, versículo 19. Tais indivíduos pareciam ter um belo discurso, mas sem prática cristã. Por isso precisavam de um confronto, pois o reino de Deus não consiste de palavras, mas de poder. Versículo 20. Talvez, irmãos, o momento em que nós estamos vivendo seja como nenhum outro momento da história onde as pessoas tiveram mais voz para expressar os seus sentimentos. Elas fazem isso pelas redes sociais o tempo todo. Antes estavam limitadas em casa, nos seus serviços e em algum pouco convívio que tinham em sociedade. Agora o indivíduo tem lá 2.000 pessoas no seu Facebook, lá ele expressa tudo aquilo que é. Mas nós precisamos entender o seguinte: aquilo que eu defendo lá, de fato, é aquilo que eu pratico? Porque para um cristão, o seu discurso precisa ser a sua prática. Não pode ser diferente. Há uma pergunta na conclusão. Vocês vão escolher o que, Paulo diz? A vara da disciplina ou o amor e espírito de mansidão produzidos pela restauração da comunhão? Eu vou visitá-los. Desde já eu quero fazer essa pergunta.
porque eu vou aí e estou preparado para fazer qualquer coisa para defender o verdadeiro Evangelho. Mais uma vez, antes de encerrarmos, a grande verdade deste texto é: os ministros de Cristo possuem um padrão espiritual definido pelas Escrituras, que deve ser perseguido por todos os cristãos, haja vista que os ministros surgem do seio da igreja. Às vezes a gente ouve por aí, eu já ouvi pessoas falando mal de pastores, inclusive questionando por que no momento em que nós vivemos existem tantos pastores no nosso meio batista. Mau caráter. A minha resposta foi, irmão, é o seguinte: quem forma esses pastores são as suas igrejas. Foram elas que enviaram eles para o seminário, foram elas que mandaram uma carta para a ordem dos pastores dizendo: esse cara é vocacionado ao ministério pastoral. Então, antes de chegar no ministério, o indivíduo foi membro da igreja. Por isso, o comportamento dos líderes cristãos descritos nas Escrituras Sagradas devem ser perseguidos por todos os demais servos do Senhor. Vamos orar. Senhor nosso Deus e Pai, nós agradecemos a Ti pela exposição da Tua palavra que está diante de nós. Glorificamos e exaltamos o Teu santo nome por ela nos trazer vida a cada dia, por meio da compreensão que o Teu Santo Espírito nos possibilita. Abençoe-nos, Pai, a cada dia. É o que nós pedimos, em nome de Jesus nós te agradecemos. Amém. Irmãos, aqui nós nos despedimos de vocês, retornaremos no mês de agosto para darmos continuidade à exposição desta bela carta de Paulo aos Coríntios. O irmão Estevão vai dar continuidade nesse período que nós estivermos fora, vai fazer a exposição do capítulo 5, nos próximos domingos aí para vocês. Esperamos que seja muito proveitoso, não apenas aquilo que nós temos exposto, mas aquilo que ele vai também expor para vocês. Um abraço e até a volta. Continuando na presença do nosso Deus, depois de ouvir a sua palavra exclamada, nós possamos continuar cumpridos com Ele e vamos cantar juntos, amados. Que segurança sou de Jesus. Que segurança sou de Jesus, eu já desculpa as bênçãos da luz. Sou por Jesus, herdeiro de Deus, Ele me leva à glória dos céus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Ao seu amor eu me submeti, e extasiado então me senti. Anjos cantando nos outros céus, louvam a excelsa graça de Deus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Sempre vivendo em seu grande amor, e regozijo em teu Salvador. Esperançoso vivo na luz, pela bondade do meu Jesus. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Canta minha alma, canta o Senhor, rende-lhe sempre a Deus de louvor. Aleluias ao nosso Deus. Nós possamos ter uma semana muito abençoada e cada um de nós. Não esqueça, nós temos uma missão a cumprir. Continuemos
o nosso testemunho conforme a vontade do nosso Deus. Abraço.